nome de Jesus, Senhor. Se você quiser se colocar de pé, nós vamos cantar juntos assim. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Tu és santo, santo, Senhor. Aleluia. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre somos nós, que leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo.
glória ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos neste lugar. Nós dependemos da tua presença. Nós amamos a tua presença, Senhor. O que nos une aqui, Deus, é o Senhor, Jesus. O que nos une nesse lugar para falar sobre tudo isso, para aprender mais, para aprimorar, Deus, os dons e talentos que o Senhor tem nos confiado. Senhor, é amor à tua presença. É amor à tua presença, é a beleza da tua santidade. Oh, Espírito Santo, se nós nos esquecermos de alguma coisa técnica do que foi falado aqui, Senhor, não tem problema. Mas não nos deixe esquecer, Senhor. Não nos deixe esquecer do Senhor. Não nos deixe esquecer da tua presença. Deus, que nós sejamos bons servos, bons zeladores daquilo que o Senhor nos tem confiado em nome de Jesus. Nos ajude a devolver a glória ao teu nome, Senhor. Nos ajude a devolver a glória ao teu nome, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Que não seja só na mídia, mas que dia e noite, servindo ou não servindo, que possa subir ao trono do Senhor a nossa adoração. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Aleluia, Jesus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti. Tua é a glória. Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos e pedimos que agora, caminhando para o final, o Senhor ainda possa falar algo ao nosso coração, pela sua palavra, pelo teu Espírito Santo. Nosso coração está pronto, que a nossa mente esteja atenta, que o Senhor tenha liberdade de falar conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Eu tenho uma palavra para vocês, vai ser uma palavra objetiva. Sei que vocês já receberam muito conteúdo o dia inteiro,
vocês já estão cansados. Eu não vou falar de câmera, não vou falar de transmissão, de transição, de legenda. Então, né, não é algo que a gente gosta tanto. Aliás, é algo que a gente gosta tanto, né, essa coisa mais técnica. A minha primeira formação foi na área de tecnologia, então eu gosto de tudo que é inovação, eu gosto bastante. Mas nós começamos a transmissão aqui na igreja na pandemia. Na quinta-feira, a gente tem culto terça e quinta durante a semana, e na quarta-feira deu aquela, vamos fechar tudo, não vai funcionar mais nada. Nunca nós tínhamos feito uma transmissão ao vivo aqui na igreja. E aí o pastor mandou uma mensagem para o pastor Neil e falou assim, olha, não vai ter culto amanhã, o que a gente faz? Eu falei assim, a gente vai transmitir. Eu falei sem saber como, nem como fazia, mas a gente transmitiu. Pegou o celular, ligou o celular aqui, ligou no Facebook, mandou ver, e aí a gente foi dando os passos. Então não se preocupe com o começo, né? Na verdade, valorize os pequenos começos. Isso é muito importante, tá bom? Eu quero começar essa conversa aqui, como eu disse, não vai ser demorada, não vai ser técnica, mas eu queria que você prestasse atenção, porque se você tem prestado atenção desde o começo, a gente não está falando só de coisa técnica, nós estamos falando de princípios também, né? E eu quero começar com uma frase que eu ouvi de um amigo meu, muitos anos atrás, numa conversa, que a gente estava batendo papo à toa, e aí a gente começou a filosofar. Você já teve uma conversa assim com um amigo seu? Você está conversando de boa e a conversa começou a ficar muito profunda. E de repente você nem sabe mais do que você estava conversando. Você nem sabe mais o que você está falando. E aí de repente ele soltou uma frase assim, não diga algo porque você tem que dizer, mas diga porque você tem algo a dizer. Eu falei assim, calma aí, repete esse negócio aí. Não diga algo porque você tem que dizer. Diga porque você tem algo a dizer. Sim. Eu falei assim, não, agora faz sentido. Eu não faço ideia do que a gente estava conversando, mas essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. E me tocou muito, porque eu, como pastor, na época eu já era pastor, nem lembro, eu sempre tenho que dizer algo. Domingo você vai pregar. Lá na conferência você vai dar uma palavra. Né? E aí a gente pode cair no erro de eu dizer algo simplesmente porque eu tenho que dizer, e não porque eu tenho uma mensagem de fato a transmitir. E na mídia pode ser a mesma coisa. Não poste algo só porque você tem que postar. Não faça uma live somente porque você tem que fazer. Não tire uma foto simplesmente porque você tem que tirar, mas porque você tem uma mensagem para transmitir. Nós precisamos ser intencionais. Isso está falando de comunicação intencional, tá? Essa frase não é do meu amigo, claro que não, né? A filosofia estava boa, mas não nesse nível. A gente não sabe muito bem de quem partiu essa frase, tem umas ideias aí, mas ninguém sabe ao certo. Mas nós precisamos ser intencionais na nossa comunicação. Por que a minha igreja tem que ter uma equipe de mídia? Porque todo mundo tem. Só gente que não está na internet, só gente que não tem uma transmissão do culto no YouTube, só a gente que não tem um perfil no Instagram. Não é porque todo mundo está fazendo, não é porque eu tenho que fazer, mas é porque nós temos uma mensagem para transmitir, certo? E aí a mensagem não é nossa. E se a mensagem não é minha, eu preciso saber como transmitir, por que transmitir, como fazer. E agora eu queria com você para um texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo todo, mas não vai ser longo, fica tranquilo aí, tá? 1 Timóteo 4. Põe na NVI para mim, por favor. Eu vou ler ali, porque aqui na minha está em NVT. Mas o Whole Lyrics não tem NVT, tem? Alguém sabe? O Whole Lyrics tem a versão NVT? Tem? É mesmo? Então baixa aí. Eu achei que não estava. Estou desatualizado, olha só. Então vamos lá. Vou ler aqui então. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar, proíbem que comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça e pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom e não deve ser rejeitado, mas tudo deve ser recebido com ação de graças. Pois sabemos que se torna aceitável pela palavra que vem e pela oração.
Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas para esta vida, mas também para a futura. Essa afirmação é digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque a nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e insta nelas. Não deixe que ninguém os menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que você recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver, aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que te ouvem. 1 Timóteo 4, todo o capítulo. Nós lemos um capítulo da Bíblia aqui, olha que beleza. Se você não leu essa semana, você está salvo. Amém? Saiu bem. Carta de Paulo a Timóteo. Paulo escreveu várias cartas, mas ele tem 3 cartas que são pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. Cartas pastorais porque ele escreveu para um pastor, e estava aconselhando um pastor. Nesse caso, ele estava aconselhando o Timóteo, seu filho na fé e pastor na igreja de Éfeso. Timóteo era um cara que tinha muitos problemas, externos e internos, com a equipe da mídia da sua igreja. Você tem problema com os de fora e com os de dentro? É ou não é assim? Não é? Timóteo tinha um problema com os de fora. Heresia, tentando entrar na igreja. Uma igreja em Éfeso não era um lugar fácil de se ter uma igreja cristã. Segunda cidade mais influente do Império Romano. E Timóteo tinha problemas internos. Timóteo era um cara tímido nas palavras, segundo os comentaristas, tudo indica que ele era um cara que tinha dificuldade de se impor com as palavras. Timóteo tinha um problema de estômago frequente, e Timóteo era muito novo. Na cultura grega, tinha que ter mais de 30 anos para você ser respeitado na sociedade, um homem. Timóteo provavelmente tinha menos do que isso. E ele era visto como alguém novo, sem experiência, que não devia ser ouvido e não podia ser líder. E ele estava tendo esses problemas todos, e Paulo, então, orienta o Timóteo como lidar com todos esses problemas. Por isso que lê 1 e 2 Timóteo e também lê a carta de Tito, ajuda qualquer líder. Você pode ser líder em qualquer área, que você vai ser muito beneficiado pelos ensinos de Paulo nas suas cartas pastorais. E eu quero usar esse texto para trazer alguns princípios para a comunicação intencional, tá? Da mídia, da sua igreja, da sua vida. E o primeiro versículo 1 e 2, fala o seguinte: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios. Versículo 1. A Bíblia é clara que nos últimos dias muitos vão abandonar a fé. Antes do anticristo chegar, um tempo de apostasia, que é a galera abandonando Jesus. Todo mundo saindo da igreja, o pessoal que era super crente virando ateu, abandonando a fé. Isso vai acontecer. Isso é determinado. Jesus constatou isso e registrou. Falou assim: olha, quando você vê a galera aí desviando aos montes, está chegando o fim. Isso é fato. Mas vocês que trabalham na mídia, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é: vocês precisam ser inconformados com algumas questões. Não é porque algo é determinado, porque o mundo só vai piorar, e que muitos vão apostatar da fé, que a gente vai fazer o quê? Nós vamos cruzar os braços e falar assim: deixa esse povo se perder. Você quer ir para o inferno, não sou eu que vou te impedir. Né? Se você quer abandonar a fé, vá com Deus. Não tem jeito de abandonar a fé com Deus, né? Se você quer abandonar a fé, larga tudo, se vira. E essa também não é a condição que o Senhor nos chama, né? Não é porque muitos são chamados e poucos escolhidos, não é porque o caminho é apertado e a porta é estreita, que nós vamos parar de pregar o Evangelho. Vamos parar? Não. Primeira postura de alguém que trabalha numa mídia, que quer ter uma comunicação intencional, e a mídia não cria, normalmente a mídia não cria conteúdo, tá, gente? A mídia propaga um conteúdo que já existe, que é o Evangelho.
E outra coisa, é importante que a mídia é aquela que leva mais longe o conteúdo da sua própria igreja. Você está propagando a mensagem que é pregada no púlpito da sua igreja. Ou nos outros cultos, né, nos outros ambientes da igreja. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é, diante dos últimos dias que nós estamos vivendo, de apostasia, você precisa entender que o seu papel é trabalhar intensamente para nutrir a fé e edificar a igreja de Jesus em todos os lugares, em todos os tempos, principalmente da sua própria igreja. Como você tem trabalhado para isso? Os apóstolos são aqueles que deram ouvidos a doutrinas enganadoras. Há tanto conteúdo ruim. E às vezes a gente pensa em desistir. Um amigo meu, pastor, numa cidade pequena, aqui perto de Valadares, ele teve um momento muito difícil, ele ficou em depressão. E agora ele já melhorou, louvado seja Deus. Mas um dos problemas, uma das causas da sua depressão foi o seguinte: um cara muito rigoroso com a doutrina, com a fé, um estudioso, ele estava escrevendo um livro bacana demais sobre o reino de Deus, parou no metade, porque ele ia para a internet e via as visualizações da galera que só prega loucura. Pastor, tá? Teologia coach, teologia da prosperidade, e só loucura. E ele olhava para os views, 3 milhões de visualizações, 15 milhões, e ele falou assim: cara, a minha igreja tem 50 pessoas. Estou fazendo aqui, eu estou tentando pregar a verdade aqui, e o cara com 15 milhões de visualizações pregando uma doideira. Eu vou desistir. Ele começou a pirar, ele começou a ter problemas emocionais por causa disso, querendo desistir. E aí nós temos que entender que o nosso papel, o papel da mídia na igreja, não é de ter muitas visualizações. Se tiver, louvado seja Deus. Mas o seu principal papel é ser fiel na pregação da verdade. Mesmo, estava conversando com o Fernando ali fora, parece que às vezes é um grãozinho no meio de uma praia, né? O conteúdo que mais tem na internet, vocês sabem, que é o conteúdo de pornografia, né? São os tops dos sites acessados, são bilhões de dólares todos os anos, é o conteúdo que mais dá engajamento na internet, é o conteúdo pornográfico. E aí a gente se sente, às vezes, muito pequeno, porque o culto da sua igreja deu 60 visualizações. E o show da Anitta deu 600 milhões, 600 mil, sei lá quantos. Uma pregação do seu pastor, que é um cara bíblico, fiel, sei lá, deu 30 visualizações. E o pastor, que não é pastor, que é coach, e ensina as coisas todas atravessadas lá, tem milhões de pessoas assistindo. Esse não é o caso. Deus não vai pedir conta da quantidade. Deus vai pedir a sua fidelidade. Fidelidade na pregação da verdade. Porque aqueles que abandonam a fé são aqueles que dão ouvido a doutrinas de mentira. E nós precisamos ser aqueles que vão pregar a verdade. Esse é o papel. Não importa quantos são ouvidos. É claro que se a gente puder juntar os números, as métricas, com a fidelidade, esse é o melhor cenário, com toda certeza. Mas o papel, a função é de fato propagar a verdade. A função de vocês é ecoar a mensagem que está sendo pregada na sua igreja. E eu usei a palavra ecoar de forma intencional, porque ecoar tem a ver com eco. O que é o eco? É quando você fala e o som reflete, não é isso? Assim, oi, 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 oi. Não foi um efeito, é que eu sou bom em fazer eco. Não, né? Nem tanto. Ei, 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 ei. Porque o som bate e volta, e bate e rebate, e fica assim. Nós temos que ser propagadores, que também vem da palavra propagar, eco, refletir o som. A equipe de mídia precisa ser um eco do que está sendo pregado aqui no púlpito. Precisa reproduzir com fidelidade a palavra de Deus. Durante a semana, o culto termina, mas os irmãos da igreja continuam recebendo o conteúdo daquele culto. Não é um negócio aleatório. Aí eu vi um negócio legal naquela igreja lá, a igreja que está bombando, eu vou fazer a mesma coisa que eles fizeram, vou usar o mesmo texto, vou usar a mesma... Não faz parte da realidade da igreja que você está vivendo. Você não está sendo uma ferramenta para o pastor da sua igreja, para o ensino na sua igreja.
nós precisamos ser esses propagadores e dar eco ao que está sendo pregado aqui, para que a mensagem se prolongue. Olha que ferramenta bacana que a gente tem hoje. O culto termina no domingo à noite, mas na segunda-feira o conteúdo está sendo replicado. A pessoa pode ouvir a mensagem de novo. E às vezes a gente faz uns testes aqui, que a gente faz um resumo do sermão e joga no grupo do WhatsApp da igreja. Você, olha, você anotou os pontos do sermão de ontem? Não? Então eu vou te ajudar. Olha os pontos aí. Se o infeliz não crescer em Deus é porque ele não quer, né? Nós precisamos ser esses propagadores. O papel é esse, de ecoar. A função de vocês é combater a mentira pregando a verdade. Se, pastor, como que a gente combate a mentira? Às vezes você tem que apontar a mentira, você tem que colocar a mentira no telão e mostrar, gente, isso aqui é mentira. Mas, no dia a dia, quando a gente prega a verdade, a pessoa conhece a verdade, ela vai saber identificar o que é falso. Tá? O objetivo da mídia da igreja não é conseguir o maior número de curtidas possíveis, mas ser fiel à pregação. E, às vezes, você vai ter que ir contra as visualizações. Tem alguns assuntos... Você já viu seu pastor pregar alguma coisa na igreja e você falou assim, esse negócio não vai dar visualização nenhuma. O nosso pastor tocou num tema, não dá nem para fazer um stories desse negócio, né? Porque antes o que era pregado dentro da igreja ficava só aqui. Agora o que é pregado aqui vai aos 4 ventos. E dá até processo agora, né? A Bárbara falou da Lagoinha, né? Eles têm uma rede de televisão, uma rede super. Tem muito tempo que eu não acompanho eles mais. Mas, muitos anos atrás, eu estava num culto lá dentro, participando do culto e tal, e o pastor pregou um negócio lá pesadíssimo, e aí eu vi aquele tanto de câmera, eu falei assim, meu Deus, o mundo inteiro está ouvindo o que esse cara está falando aqui. E esse negócio vai dar problema para ele. Mas nós não estamos preocupados com as visualizações, com as curtidas. Nós precisamos ser fiéis à mensagem. Então o papel é esse, nosso papel é esse, o papel de vocês é propagar isso. Às vezes nós vamos ser impopulares, tá? Às vezes não vai dar para fazer aquela trend, porque não vai combinar com a mensagem do pastor daquele domingo. E é assim mesmo que funciona. Porque a gente precisa ser fiel à mensagem e quem faz o resto é o Senhor. Então, enquanto nesses últimos dias as pessoas estão abandonando a fé porque elas estão dando ouvidos à mentira, você precisa ser alguém que vai dizer, eu vou ser um propagador da verdade na minha igreja, e se depender de mim, é claro que não depende de nós, é misericórdia de Deus, eu vou assim, tudo que eu puder fazer para as pessoas serem nutridas pela verdade, eu vou fazer. Tirando uma foto, fazendo uma legenda, mandando um resumo, fazendo uma transmissão, eu vou contribuir para que a verdade seja propagada, porque mentira já tem muito por aí. E aí lá no versículo 6, versículo 3, 4 e 5, ele vai dizer do que estava sendo pregado como mentira, né? Mas lá no versículo 6, pode colocar aí para mim, por favor, diz assim, se você explicar essas coisas aos seus irmãos, será um bom servo de Cristo, nutrindo pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Você quer ser um bom servo de Cristo na mídia? Seja fiel na pregação da verdade. Assim como Paulo falou lá para Timóteo, nós podemos aplicar isso para a nossa vida e dizer, você quer ser encontrado como um bom servo, não é sobre produtividade, é sobre fidelidade. Eu sempre digo aqui para o pessoal aqui da igreja que aquela parábola dos talentos não é sobre ser altamente produtivo, mas é sobre ser fiel. Cada um deve multiplicar aquilo que recebeu. Versículos 7 e 8. Não perca tempo discutindo mitos profanos, crendices absurdas, em vez disso, exercite-se na fé. Eu gosto muito do Paulo, principalmente quando ele está falando com Timóteo, que ele é muito direto, e ele está chamando a atenção de Timóteo, falando assim, Timóteo, para de perder tempo com conversas inúteis. Conversas que parecem que são edificantes, são espirituais, mas não são. Né? Há todo um contexto teológico para essas crendices, algumas bíblias falam sobre genealogias intermináveis e tudo mais. A questão é, não fique perdendo tempo com conversa que não edifica. Nas suas postagens, não fique perdendo tempo com algo que não vai trazer um crescimento espiritual para a sua igreja. Você não tem que entrar em todas as tretas da internet, só para você ganhar visualização. Você tem que pensar, esse conteúdo está edificando a minha igreja? Isso está fazendo os meus irmãos crescerem na fé? É tão difícil a gente ter a atenção das pessoas, que a gente não pode perder a oportunidade. No meio de um tanto de stories, no meio de um tanto de publicação, de um tanto de vídeo do YouTube, quando alguém para assistir o seu vídeo da sua igreja, do seu stories lá, o seu culto, a sua transmissão que está sendo feita,
Você não pode perder a oportunidade, você não pode falar de coisas que não vai edificar, porque você não sabe quanto tempo aquela pessoa vai ficar ali. Você tem que ir direto ao ponto. Você tem que aproveitar enquanto ela tem atenção, porque a atenção agora é uma moeda, né? Antes as pessoas diziam, tempo é dinheiro. Hoje elas dizem, atenção é dinheiro. Porque se você tem atenção, você vai ter o dinheiro na pessoa também. E nós estamos disputando a atenção de muita gente. É muito interessante como Paulo fala para Timóteo, porque ele sabe que Timóteo tem pouco tempo. Nós, como pregadores, temos pouco tempo. Jesus está voltando. Você não sabe se você vai ter acesso àquela pessoa novamente. Então, quando você for postar algo, pense no seguinte. Isso que eu estou fazendo aqui, esse conteúdo, está entretendo ou está edificando? Porque às vezes nós queremos entreter o nosso público, não é? Às vezes, você vai usar uma ferramenta ou outra para dar aquele engajamento, para você passar a sua mensagem. Mas você não pode trabalhar com entretenimento o tempo todo. Você não tem a atenção das pessoas de uma forma tão fácil. Você vai colocar um conteúdo, você tem que pensar, eu estou levando as pessoas a perderem tempo ou estou levando elas a crescerem na sua fé? Porque uma coisa que a rede social faz conosco é nos fazer perder tempo. O feed infinito, ele foi feito para te aprisionar e você ficar ali passando. E aí, de repente, será que nós também, como igreja, nós temos roubado o tempo das pessoas com aquilo que não edifica? Paulo está dizendo, o exercício físico, ele é legal, mas ele não é o mais importante. Paulo está falando que agora nós vamos ser todos sedentários, né? Não precisa mais fazer exercício, está tudo bem. Ele está dizendo, olha, as coisas eternas são mais importantes do que as coisas desse mundo. Por isso que nós temos que, numa postagem, pensar, eu estou promovendo um orgulho espiritual ou um crescimento espiritual? Você já postou alguma vez pensando o seguinte, esse stories ficou muito legal. Quando eles olharem para a minha igreja, eles vão achar o máximo. Esse louvor ficou muito bom. Essa foto ficou fenomenal. Esse corte ficou melhor do que o corte da igreja XYZ. Às vezes, nós podemos fazer coisas boas com intenção ruim. E eu tenho que pensar, essa minha postagem, esse meu conteúdo, está fazendo a pessoa crescer, perder tempo? Ele é entreter ou edificar? Eu estou procurando fazer o meu público ter um encontro com Cristo ou é só orgulho espiritual? Então, Paulo vai ensinando essas coisas para o Timóteo, a gente vai aplicando para nós e absorvendo tudo isso, porque ele está dizendo, olha, as pessoas vão abandonar a fé porque elas estão dando ouvidos à mentira. Você tem que pregar a verdade. Nós temos que ser fiéis à pregação da verdade. Não fique perdendo tempo com coisas que não edificam. A gente tem que aprender a fazer isso também. E para a gente caminhando aqui para o final, no versículo 10, ele diz, trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque a nossa esperança está no Deus vivo. Qual é a motivação que você serve na mídia da sua igreja? Por que você serve lá? Por que você vai amanhã cumprir a sua escala? Qual é a motivação? A motivação deve ser, porque tenho a minha esperança no Deus vivo. E porque eu tenho esperança num Deus que está vivo, eu faço o que eu faço. Porque se Cristo ressuscitou e mandou pregar esse evangelho, é porque Ele quer alcançar outras pessoas. A nossa motivação não deve ser uma motivação deturpada, porque eu quero ter visualizações, eu quero ser visto, eu quero me sentir importante, eu quero me sentir relevante, eu quero fazer... a pergunta, quando a igreja perde a mão e passa a ser uma marca de uma empresa, é quando nós estamos mais preocupados com o nome da nossa igreja do que com o reino de Deus, com a pregação do evangelho. Eu quero que as pessoas vejam o quanto a minha igreja é relevante, mas na verdade a minha motivação deve ser, eu sirvo porque a minha esperança está no Deus vivo. A motivação do nosso trabalho deve ser essa. E no versículo 12, é um versículo muito conhecido, eu queria que a gente lesse junto. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Normalmente, a equipe de mídia é muito jovem, não é? E a própria mídia na igreja é algo novo, certo? E qual o problema que Timóteo tinha? Isso é muito novo, cara. Você não tem crédito para ser pastor dessa igreja tão importante.
E aí o conselho de Paulo é que ninguém te menospreze porque você é jovem, mas você vai ter um papel de ganhar o respeito das pessoas. E o conselho do Paulo para Timóteo é o conselho que eu replico para nós hoje. Você quer ganhar o respeito das pessoas? Tenha um comportamento exemplar. Paulo fala, não deixe que ninguém te menospreze porque você é jovem, mas seja exemplo para todos, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Você quer que a igreja reconheça a equipe de mídia e ela entenda o papel da equipe de mídia na sua igreja? Seja uma equipe exemplar. E se você quer ganhar um respeito, você vai ter que trabalhar o dobro. Se as pessoas têm um porém contra você, mesmo você fazendo a coisa certa, seja porque você é novo, seja porque o conceito é novo, você vai ter que dar o dobro de exemplo, porque as pessoas vão ficar te vigiando. E a palavra que eu trago para você é, você quer ter o respeito da igreja por aquilo que você faz, seja alguém exemplar. Na palavra, aqui na palavra é de fato você tem uma palavra que você falou, você vai cumprir. Sim, sim, não, não. Seja fiel na conduta, na sua maneira de viver, e não só quando você estiver servindo, porque as pessoas vão te reconhecer em todo lugar. Depois que você passou com o celular no meio da igreja, no domingo à noite, filmando todo mundo, acabou, você ficou a pessoa mais conhecida da igreja. Onde você estiver, as pessoas vão te reconhecer. O ministro de louvor que está aqui na frente fala assim, eu não quero ser fotografado, né? Ele não sabe de nada, inocente, porque várias vezes eu já cheguei no Coelho Diniz e a mulher do caixa assim, sei lá, da Batista Calvário, não é? Eu falei assim, nossa, deixa eu ver o que eu estou comprando aqui, que a mulher me reconheceu que eu sou crente, né? Eu falei assim, não, estou comprando só o básico, né? E as pessoas vão te reconhecer. Você quer ganhar um respeito? Seja fiel na conduta. Porque também as pessoas te veem, mesmo quando você não está aqui, porque as suas redes sociais falam muito sobre você também, né? Então, seja fiel na maneira de você viver, porque as pessoas vão dizer assim, aqui, o pastor, sabe aquele menino da mídia? Pois é, pastor, aquele menino lá não dá testemunho lá fora. O menino não era ninguém dentro da igreja, ele fazia o que ele queria, mas porque agora ele está em pé ali durante a pregação toda, eu também acho que ele deve estar em pé, porque eu estou em pé, nós estamos em pé juntos, e o pastor agora nunca está sozinho em pé, o câmera também está em pé só com o pastor, né? Então a gente se sente mais encorajado. Você está sendo visto por todos, e agora você vai ser cobrado com toda certeza. Você quer ter o respeito das pessoas, você quer que as pessoas reconheçam o serviço que você presta, você tem que romper com uma barreira, seja da idade, da inovação, você precisa de uma boa conduta, você precisa ter uma conduta exemplar. Você tem que ser fiel no amor, o amor a Deus, o amor às pessoas, você tem que amar o irmão mais velho, você tem que amar o irmão que não quer que tira foto dele, né? E eu tenho uma dica, faça um crachá vermelho, grandão assim, quem não quer tirar foto, põe um colete, alguma coisa, né? Aí fica identificado, o que vocês acham, fica bom? Um colete amarelo fluorescente, assim, os irmãos que estão de colete amarelo fluorescente não podem ser fotografados. Aí ele vai desistir, ele vai esquecer, não, pode me fotografar. Você tem que ser paciente, você tem que amar quem não quer aparecer, você tem que amar quem não ainda aceita, quem ainda não entendeu aquilo ali. A gente precisa ser fiel no amor, na fé, na nossa conduta com Deus, na nossa fé em Cristo, na doutrina, e sermos puros. E aí, para a gente encerrar, no versículo 14, Paulo fala, não descuide do dom que você recebeu. Pode deixar o texto aí, que eu vou usar esse finalzinho para a gente terminar. Aqui ele está falando, né, com profecias, imposição de mãos, porque o Timóteo recebeu ali imposição de mãos para ser ministro do Evangelho, né? Mas isso pode ser aplicado a nós com toda tranquilidade. Não descuide do dom que você recebeu. E qual o dom que todo crente recebeu? Fazer discípulos. Como eu faço isso? De todas as maneiras. Como eu proceder com as minhas palavras, servir na mídia. Não abra mão daquilo que você recebeu de Deus. Versículo 15. Pode colocar aí. 15. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. No reino de Deus, não importa onde você serve, não dá para servir pela metade. Você tem que servir inteiramente. Deus não pede muito da gente, mas Ele pede tudo. Eu preguei aqui um tempo atrás sobre a multiplicação dos pães, onde o jovem entregou 5 pães,
e 2 peixes para serem multiplicados. Era muito? Não, era pouco. Diante da necessidade, pouquíssimo. Mas ele entregou tudo. Se você quer servir, não é para fazer uma experiência. Não é para ver se vai dar certo. Não é para ver se você vai gostar. É para, de fato, você se entregar inteiramente, se dedicar totalmente, ao ponto das pessoas verem o seu progresso. Eu vejo o progresso de muita gente aqui quando começou na mídia. O Tiago, por exemplo, ele disse aqui, né, que ele era alguém muito na dele, ali e tal. Quando ele começou a servir, o Tiago cresceu de forma exponencial. Porque todos podem agora ver o seu progresso. Você deve se dedicar ao reino de Deus, à caminhada com Deus, a ter uma vida exemplar, ao ponto de todos verem o seu progresso. Paulo está escrevendo para Timóteo, um cara que tinha muitos problemas internos e externos dentro da igreja que ele lidava. E a palavra de Paulo não é uma palavra fácil para Timóteo. Ele diz, olha, Timóteo, você vai ser pastor dessa igreja, você vai pregar, mas, Timóteo, quanto mais perto chegar a volta de Jesus, mais o povo vai sair da igreja. Mas nem por isso você vai parar de pregar a verdade. Nós precisamos ser fiéis na pregação da verdade. Nós precisamos ser propagadores. Você precisa ecoar o que está sendo pregado na sua igreja. Se tem muita ou pouca visualização, não se importe com isso em último grau. Pense nas estratégias, pense no melhor horário, estude como o algoritmo funciona, não tem nenhum problema sobre isso. Mas, principalmente, seja fiel na pregação da verdade, para você contribuir para que aqueles irmãos da sua igreja sejam nutridos na fé, para que eles não possam se desviar. O que você puder fazer para isso, você deve fazer. E também, nós precisamos entender que esse é o chamado de Deus para nós, que nosso serviço, a nossa motivação é o Senhor, e que há uma recompensa para a gente servir a Deus. Não tem nada melhor do que servir o Senhor de todo o nosso coração. E nós somos os primeiros recompensados disso. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vocês já oraram juntos alguma vez hoje, nesse dia? Juntos assim, mais de uma pessoa? Não? Só na sala? Vamos orar aqui então? Junta 3 pessoas aí, vamos orar juntos? Se sobrou alguém, você pode pegar o quarto. Se não, só sobrou você, vem cá. Nós vamos orar para que você seja fiel naquilo que Deus te chamou. E você vai orar pelo seu irmão assim. Vamos orar uns pelos outros? Fala assim, Senhor, ajude a gente a ser fiel na pregação da sua palavra. Ajuda-nos a nos preocupar com aquilo que de fato é importante. Não deixe a gente transformar a nossa igreja numa marca. Ajude a gente a ecoar o Evangelho do Senhor. Nos dê criatividade, nos dê perseverança, nos dê sabedoria. Faz aquilo que o Senhor fez com aqueles jovens lá na Babilônia, que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros. Nos dê essa graça, Senhor, essa inteligência, essa sabedoria, essa criatividade, para a gente avançar com o reino do Senhor. Para a gente entrar no quarto das pessoas com a pregação da verdade. Para a gente ir lá naquele lugar onde aquela pessoa que já desistiu da igreja, desistiu de Jesus, desistiu do Evangelho, elas possam ver uma foto do culto do domingo à noite, elas sentir, o que eu estou fazendo aqui, que eu não estive lá ontem. Que Deus coloque graça sobre aquilo que você faz. Que Deus coloque unção sobre aquilo que você faz. Que você receba testemunhos para que a sua fé seja edificada. E Deus mostre para você, você não está fazendo isso em vão. Continue sendo fiel. Seja intencional, não perca as oportunidades. Deus, me ajude a ser excelente naquilo que eu faço. É tão difícil ter a atenção das pessoas. Seja excelente. Ser excelente não é ser melhor do que o outro. Ser excelente é ser melhor do que eu posso ser naquele momento. Que o Senhor te dê graça, que você seja criterioso, que você seja cuidadoso, para que quando a pessoa entrar na live lá, na transmissão da sua igreja, o som esteja satisfatório, a imagem esteja ok, para que você não perca a atenção dela por falta de zelo, por falta de cuidado. Não perca tempo, nós não sabemos quanto tempo nós temos.
Senhor, eu louvo o nome do Senhor por cada um que está aqui nessa tarde, dedicou esse tempo aqui ao Senhor, Deus, e tem dedicado a sua vida, seus esforços, e tem, Deus, contribuído com a propagação do Evangelho. A minha oração, Senhor, é que cada um possa ser um instrumento de propagar a verdade do Senhor e seja fiel a essa verdade, em nome de Jesus. Deus, custe o que custar, nos ajude a ser fiéis, Deus, para que nós possamos ser bons servos do Senhor, pregando a verdade, bons servos de Cristo, que cada integrante da mídia, das igrejas que estão aqui, Deus, aqueles que já foram, que eles sejam encontrados como bons servos de Cristo, porque eles são fiéis na pregação da verdade. Não nos deixe cair nas armadilhas, Senhor, de produzir conteúdo para o nosso orgulho, Deus, para o entretenimento. Deus, nós queremos ser assertivos. Deus, nos dê essa graça, nos dê, Deus, essa sabedoria, nos dê essa inteligência. Deus, nos dê a tua unção, para que isso seja uma verdade em nós, em nome de Jesus. Deus, e que cada um aqui possa ter uma vida exemplar, olhar para si mesmo, se arrepender dos seus pecados, consertar as suas vidas, e que nós possamos andar com o Senhor de forma a dar um bom testemunho. Multiplica, Senhor, as equipes que estão aqui, das igrejas aqui representadas, que haja, Deus, um despertamento, que haja uma compreensão, que haja um investimento das igrejas, que haja recurso. Deus, quando o Senhor quer fazer algo, nada pode impedir. Traz o recurso que cada um aqui precisa, seja recurso de pessoas, seja recurso financeiro, seja recurso de instrução. Senhor, abra as portas que cada um aqui precisa na sua realidade, para que possa exercer esse ministério com excelência e para a glória do Senhor. Nós agradecemos o Senhor por esse chamado de poder te servir. Nós pedimos a sua bênção para que sejamos fiéis a ti. Em nome de Jesus. Amém. Vou lembrar a frase do meu amigo lá. Não diga algo porque você tem que dizer. Diga porque você tem algo a dizer. E a igreja tem muita coisa a dizer, não tem? Nós temos uma mensagem poderosa, que é o Evangelho, a mensagem que salva. Deus te abençoe. Julie vai encerrar aqui para a gente ir embora. Obrigado pela participação de todos. Deus seja com vocês. Pastor, você pode ficar aqui. Ô, gente, glória a Deus. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por esse presente que Ele nos deu nesse dia. Meu coração está muito alegre. E, pastor, eu aprendi um negócio essa semana, não tem nada a ver com a mídia. A irmã do departamento feminino, porque foi Dia das Mulheres, né? Me mandou um áudio falando sobre honra. Aí eu falei, irmã, muito obrigada por me ensinar, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto específico lá que ela tinha comentado. E a gente aprendeu assim, a gente não faz nada para receber glória nenhuma aqui. Tá? A gente não faz nada, porque nada... A gente pode se desgastar e, no final das contas, ninguém falar obrigado. E está tudo certo. Porque não é para as pessoas, é para o Senhor. Existe um galardão no céu, preparado para nós. Mas nós aprendemos a honrar. E eu queria honrar o pastor pela confiança, né? pela escuta e pela confiança mesmo. É muito legal, gente, quando o Senhor coloca algo no seu coração. E você pode compartilhar sobre isso. E ter alguém que recebe também e que não te puxa para trás, mas que te direciona, né? Às vezes o pastor coloca mais interrogação na nossa mente do que nos dá resposta, não é assim? Mas isso faz a gente crescer. Então, pastor, obrigada por nos auxiliar. Obrigada por tudo, né? Eu tenho muitas palavras, mas a gente está no nosso tempo, então, muito obrigada. Foi aniversário da Cássia, eu acho que ela vai ficar feliz. Eu também queria convidar aqui o Guilherme e o Fernando, com suas esposas, né? Maria Eduarda, Amanda. Que prazer, gente, receber vocês. Nosso coração está mesmo
muito satisfeito em Deus, pelo privilégio de poder aprender com vocês. Podem subir aqui? O pessoal da mídia gosta de pegar na câmera, assim, todo mundo bonitinho, o painel do fundo e tudo mais, a gente vai ajudar eles. Então, obrigada por terem cedido, né, o tempo de vocês e por contribuírem para o nosso crescimento. Certamente, as sementes lançadas hoje vão ecoar. Nosso desejo é que ecoem para a eternidade. Isso aqui é uma lembrança singela, mas a recompensa no céu, né? Então, obrigada de verdade por terem tirado do tempo tão precioso de vocês esse tempo para estarem aqui conosco. Meu coração está satisfeito em Deus. E a minha oração é para que vocês sejam alcançados com bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Viu? Obrigada, Deus os abençoe. E se eu for chamar a mídia toda aqui, né, vai demorar muito tempo, então depois a gente conversa, pessoal. Mas, quando terminar, nós vamos fazer a nossa foto, a gente vai agora encerrar mesmo, de verdade, a gente vai orar. E... sim! A gente vai assistir um negócio aqui, então. Primeiro, vamos lá.